Área na Avenida Getúlio Vargas, esquina com a Rua São João. 100.1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham, começando um lindo sábado de sol límpido. São 7 horas aqui. Hoje é dia 13 de setembro de 2025 e é com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 horas aqui na Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª URI, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje traz um tema que está com muita atenção nesse mês de setembro, que é o suicídio. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver, ouvir e enviar a sua pergunta, sua colaboração ou ainda sugestão de tema que gostaria que tratássemos aqui. Ou enviar a sua pergunta através do WhatsApp 2049-1212. Conheça também nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube e Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e poderá ver os temas dos próximos programas. Na equipe de trabalho dessa manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos Fabiana, do Nosso Lar. Bom dia, Fabi. Bom dia, Lia. Bom dia, Rony. Um bom dia especial para o nosso colega da técnica que nos socorre aqui. E um bom dia muito importante, né? Para todas essas pessoas que estão nos acompanhando aí pelas redes e pela rádio. E o Rony, do Amor e Caridade. Oi, Rony. Bom dia, Lia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos ouvem e nos acompanham pelas redes sociais. Bom dia também para o Carlos, que nos assessora. E eu sou a Lia, da Associação Espírita Amor e Caridade. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Aos nossos amigos que colaboram de forma anônima e ao nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon, aos quais pedimos licença para ouvirmos seus recados. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. São 7 horas e nós estamos apresentando o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó FM e o tema de hoje é suicídio.
A humanidade tem dificuldade em falar sobre temas complexos e dolorosos. Por vezes, eles se tornam tabus e, assim como a morte, o câncer, a depressão e muitos outros. O grande problema que isso causa é que, em não falar, não se pode tratar e muitas vidas ficam vagando nas dores e nos tormentos sem encontrar apoio para uma nova realidade. O suicídio está entre os tabus criados pelo homem. A falta de informação, o não debate e a não escuta sobre o tema levam ao preconceito e à morte de muitas pessoas. Hoje já se sabe que é um assunto de saúde pública, que a prevenção é possível em 90% dos casos, que há questões patológicas e existenciais ligadas à idealização suicida. Eliminar o assunto é um erro grave que cometemos há anos. Aprender como falar sobre ele é um ato de amor, responsável e fraterno. Para além das questões dogmáticas, o Espiritismo nos convida a olhar o suicídio despido de preconceitos para quem o considera uma possibilidade, tanto quanto para as consequências do ato consumado. Na verdade, é preciso iniciar essa conversa conectando-se à compaixão e ao acolhimento que existe em nós. Só assim teremos condições de abrir a consciência para um assunto tão importante para a humanidade. E nós vamos começar perguntando para a Fábio o que leva as pessoas a tentarem suicídio. Então, essa questão das causas do suicídio, infelizmente, é uma situação que a gente chama de multicausal. Se fosse uma razão única, seria muito mais simples, né? Mas são muitos os fatores. Então, nós podemos começar pelas questões de enfrentamento de dificuldades, né? Então, para algumas pessoas, as dificuldades que se apresentam na vida, na rotina, desde uma separação, um desemprego, a perda de um ente querido, uma informação de uma doença de certa gravidade, para algumas pessoas tem uma forma de lidar, é mais tranquilo, elas têm uma força, elas têm uma coragem para aquele enfrentamento. Para outras pessoas, isso se torna um problema impossível, isso se torna algo desesperador. Elas não se veem capazes de lidar com isso e elas preferem desistir da vida. Elas entendem que a saída para aquilo é desistir. Existem as questões de ordem de saúde mental. Então, normalmente, um processo de suicídio ou uma ideação suicida, ela envolve uma depressão, ela envolve uma bipolaridade, ela envolve, às vezes, até crises de ansiedade que acabam culminando, né, na ideação suicida. Existem algumas questões ali que o Rony vai trazer depois de cunho espiritual. Então, não é um único fator que vai levar a pessoa a desistir da sua existência. São vários fatores. E, às vezes, a própria união de mais de um desses fatores. Por exemplo, a pessoa ela já tem um processo de saúde mental comprometido ali, e aí acontece algo na vida dela. E ela não consegue, por conta do processo de adoecimento, dar conta da situação que se apresentou. Mas a questão mais importante que a gente tem que considerar no caso do suicídio é que a vontade que a pessoa tem não é de sair da vida. Ela não quer destruir a vida dela com o suicídio. Ela quer sair da dor. Ela quer se livrar da dor. Ela entende equivocadamente que o suicídio é uma maneira dela se livrar do sofrimento. Se eu morrer, então eu não existirei mais, logo esse problema não existirá mais. Então, o fato das pessoas não terem o conhecimento de que a vida não encerra com a morte do corpo, dá margem a esse tipo de entendimento. E aí ela pensa, bom, então essa é uma forma de eu me livrar dessa dor que me tortura, desse sofrimento, desse problema que eu tenho. Então isso vai resolver. E na verdade a gente sabe que isso só piora a situação, né? O suicídio é a pior escolha, por quê? Porque além de ele te comprometer espiritualmente, ele não vai resolver. Mas a causa do suicídio sempre o foco é a dor. E aqui a observação é, aquela dor que para mim é razão para que eu não deseje mais viver, para o Rony pode ser algo que é irrelevante.
para a Lia pode ser algo possível de solução, né? Então, o que nós temos que ter em mente aqui? Nós não podemos julgar a dor do outro. Nós não podemos avaliar e dizer, esse teu problema não tem importância, porque tem. Para aquela pessoa, tem. Tem problema, né? Então, o foco sempre do suicida é sair da dor. Sair da vida, para ele, significa sair da dor. Esse é o olhar. Tem também um aspecto que é extremamente doloroso, mas como a gente entra nesse aspecto de estudar as aflições, né? Uma das coisas mais importantes é entender que a gente vive aflições, que a gente vive os problemas, eles são inerentes à vida terrena. Você não vai se separar, mesmo que você olhe para alguém que parece ter uma vida perfeita. Só ela sabe o que está acontecendo na vida dela, né? E às vezes acontecem coisas surpreendentes, como o suicídio de alguém que aparentemente tem uma vida perfeita. Mas, assim, a ideia de que a gente tem que ter o controle de tudo também, ela é errônea. Porque tem coisas que a gente não consegue resolver. Né? Eu tive uma situação, acho que há uns 10 ou 12 anos, mais ou menos, de uma pessoa que era minha cliente na época, né? E ela era uma moça jovem, tinha na época uns 20 e poucos anos, trabalhava muito e ela tinha problemas amorosos, assim, ela não conseguia ter um bom relacionamento, assim, um relacionamento que a fizesse feliz. Ela tinha problemas com os namorados, de um modo geral, assim, ela não conseguia ter um bom relacionamento. Tinha alguma dificuldade de família, alguns problemas financeiros, mas coisas aparentemente controláveis. E um dia ela me disse, eu tenho uma dificuldade grande para dormir, estou me sentindo angustiada. E eu falei para ela, então vamos na casa espírita. Eu passo te buscar, te levo na casa espírita. Tá, então vamos. Aí eu passei lá à noite e peguei ela. Ela recebeu o passe e tal, foi para casa. Aí numa outra ocasião ela me disse, eu queria te agradecer, porque a partir daquela noite eu comecei a dormir e naquela noite desisti de me matar. E eu falei, oi? E ela, sim, eu ia suicidar. Eu já tinha decidido, eu estava organizando as situações. E eu fiquei extremamente chocada, porque o que eram os problemas dela? Problemas corriqueiros de ordem natural, que todo mundo enfrenta, mas para ela aquilo era motivo para não viver mais. E a gente tem que entender que às vezes um sofrimento, aquele sofrimento atroz, ele é o indicativo, assim, é o ponto de mudança de chave, de virar a chave na tua vida, porque tu precisa analisar, a maior parte dos nossos sofrimentos são das nossas escolhas, né? A maior parte é isso. Então, tudo é escolha. Exato. Escolhas que eu digo dessa vida, escolhas exatas dessa vida, que à medida que você for fazendo uma análise mais profunda, né? Mas uma análise tua mesmo, não precisa nem buscar ajuda. Se você fizer só você uma análise, é muito possível que você diga, não, se eu mudar essa atitude, já eu sou capaz de vencer, né? Mas dentro de tudo isso, Lia, nós temos que verificar o quê? A Fábio foi feliz enquanto ela disse que cada um tem um olhar, um jeito de encarar os problemas. O mesmo problema para cada um tem uma forma de atingir. O porquê? Nós somos carregados de emoções. E quando, para mim, um problema simples, mas o emocional da Fábio está meio abalado, ela vai colocar uma carga emocional muito maior em cima desse mesmo problema. Para onde Corone resolveria questão simples que nem atenção nem ia seria dar, um problema, nem né? seria um problema, não ia dar atenção para esse fato, para Fábio, para Lia, a carga emocional que ela coloca em cima, então é muito maior. Então isso é um fator. Por exemplo, antigamente a depressão era frescura.
né? Você olhar para nossos avós, nossos pais, aí dizia, é falta de trabalho, é coisa. E não é. Tem que termos cuidado com isso, porque, por exemplo, já que eu falei da depressão, é uma doença. E é grave. E é grave. Isso está por trás de muitos e muitos casos de suicídio. Exato. Assustador. Então, assim, a gente não sabe o que se passa no indivíduo. A carga emocional que ela está colocando em seus problemas. O sentimento que ela tem com tudo isso. Então, esse é o cuidado que todo mundo tem que ter. Por exemplo, o que nem a Fábio falou da cliente dela ali. Gente, aparentemente ela estava Ela tranquilo. falou de todos os problemas, menos o da que ideação suicida. Exatamente. Então, E se, por acaso, não tivesse ido lá, ela ia cometer o ato. E ao redor, as pessoas do seu convívio ali, nem iam perceber. Por mais sinais que toda pessoa, ela não se tira a vida de uma hora para outra, isso tem um planejamento até chegar ao ato, ninguém chega em casa tudo bem e daqui 5 minutos vai lá e tira a vida. Não é assim. Existe um preparo. A mente do suicida, ela trabalha e muito, planeja muitas coisas até chegar a cometer o ato. Inclusive, fica o convite para quem quer entender um pouco mais, leia o livro Memórias de um Suicida. É muito interessante. Do ato em si, o que foi planejado antes e as consequências futuras. isso tudo que vocês estão falando me remete de novo a uma frase que eu acho muito interessante. Que o drama, ele decorre da sensibilidade e não do fato. É isso que ele falou. Então, uma mesma pessoa pode viver um fato de forma diferente, dependendo de como ela está emocionalmente, espiritualmente, né? Nós mesmos vivemos diferentes emoções num mesmo fato, no mesmo ocorrido. Se hoje ocorre um problema, eu encaro ele de um jeito. Esse problema daqui, semana que vem, pode ser o mesmo problema, mas eu encaro diferente, porque a minha carga emocional nesse dia, a minha vida emocional está tão conturbada às vezes que eu boto um peso maior naquele problema e se torna, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. E tem uma outra questão bem importante quando a gente fala em causas, né? Nós já vivemos muitas vidas, nós já tivemos muitas existências. E talvez, em uma existência anterior, nós tenhamos optado por sair dela pela porta do suicídio. Então, a ideação suicida, ela fica registrada ali no nosso perispírito. Ela está presente ali como uma saída. Nos estudos espíritas tem muitos casos que se repetiram em inúmeras existências. E por isso que, às vezes, quando a gente fala em suicídio, é preciso também esclarecer que ele acontece em todas as faixas etárias, todas. É a criança, é o adolescente, é o adulto jovem, é o idoso. Incrível que pareça, nessa geração atual, o suicídio de crianças está um avanço escalar, né? E a criança, ela é um corpo infantil, mas um espírito muito antigo. Então, a ideação suicida, talvez, de outras existências, ela esteja ali, e como tudo que vem enquanto carga espiritual, ela é um pouco mais difícil de lidar. Por isso a importância da atenção, né? Então, nós vamos saber, Rony, pode haver influência de ordem espiritual na ideação suicida? Pode, mas precisamos prestar atenção. Mas assim, para começar a explicar isso, vamos falar da questão 459 do Livro dos Espíritos, onde que Kardec pergunta para a espiritualidade se temos influência dos espíritos sobre nossos atos, pensamentos. A resposta foi muito mais do que você imagina, né? Então, nós somos influenciados. Todo dia, toda hora, todo momento. Né, pelos espíritos. Mas qual a influência exercida em mim depende de mim mesmo. Então vamos simplificar.
Nós somos influenciados no nosso dia a dia por nossos colegas de trabalho, por nossos familiares, por nossos cônjuges, pelo... Como é que diz? Me diga com quem andas que eu direi quem tu és. Por quê? Porque essa influência de colegas, de coisa, acontece na nossa vida. Por exemplo, a Lia falou para o Rony que aquele restaurante é bom. O Rony, quando pensa em jantar fora ou almoçar fora, a Lia lá falou que aquele restaurante era bom, vou lá. Essa é uma influência. Ah, porque eu vou pedir uma pizza. Ah, falaram que aquela pizzaria lá é bom. Isso é uma influência de colegas. Então, essa é a influência que nós temos no nosso dia a dia. Agora, como a espiritualidade influencia em nós? Como estão nossos pensamentos? Como está a nossa vibração? Como está a minha vida? Eu estou tendo pensamentos bons, saudáveis, produtivos? Ou eu estou com pensamentos ruins? Essa é a influência que eu tenho. Porque se eu tenho pensamentos bons, eu vou ter influência de espíritos bons. E vai continuar tendo os pensamentos bons e atitudes boas. Você vai alimentar Exatamente. esses pensamentos de acordo com o que que vem. parte de ti, né? Agora, se eu começo a vibrar e ter pensamentos ruins de falcatruas e tudo mais, drogadição, menores, inveja, vai se aproximar coisa, né? de mim espíritos que se comprazem com isso. E eles vão influenciar. Mas vamos prestar atenção. Nós estamos falando do suicídio. Eu posso ter influenciar e muitas coisas eles vêm dizendo para mim, ó, vai lá e acaba com esse sofrimento. Acaba esse sofrimento. Vai lá e se tira a vida. Pode acontecer isso. Acontece na grande maioria dos casos. Mas... A obsessão explica isso aí? Sim, a obsessão explica. Mas temos que ter a seguinte consciência. Todo ato em si ele é cometido por mim e não pelos outros. Eu sou influenciado até aqui. Aqui é meu livre-arbítrio. Eu escolho fazer isso. Se eu escolher fazer isso, eu vou responder por isso. A influência vai ter seu peso, sim, vai responder por ter influenciado. Mas o ato em si é meu. A decisão, né? A decisão é minha. O livro dos Espíritos traz isso de uma forma muito clara, mesmo quando se trata de processos obsessivos. Existe uma influência, uma sugestão que pode ser pesada, mas não existe o arrastamento. Por mais forte que o espírito que está te obsidiando seja, você ainda mantém o teu livre-arbítrio. E o processo obsessivo, como o Rony fala, às vezes ali no descuido da nossa saúde mental, no descuido do nosso pensamento, né? A gente esquece do orar e vigiar e a gente traz para perto de nós espíritos que estão em sofrimento. É como o Rony falava antes, se eu vibro bem, eu atraio espíritos que têm boa vibração. Se eu vibro mal, a vibração também é compatível. Então, quando eu vibro tristeza, raiva, desespero, angústia, o meu campo se abre para que espíritos exatamente iguais, vibrando nessa mesma frequência, se aproximem. E tudo se torna mais pesado, tudo se torna mais difícil. Se eu já tenho, por exemplo, um processo de depressão em andamento e eu atraio mais uma atividade espiritual nesse nível, acaba entrando num buraco. Tudo né? piora. Né? Então, por isso a gente fala tanto do orar e vigiar. E às vezes esse espírito ele vem, ele se aproxima, porque ele encontra essa brecha, ele fica um pouquinho contigo e ele vai embora. Mas, às vezes, ele vai gostando de ti e ele vai ficando. E é aí que se instala o processo obsessivo. Ele não é do dia para a noite, ele não é com um contato simples. Ele é uma coisa mais lenta, mais prolongada, mais duradoura e mais forte. E o que você precisa vigiar, então? Tuas emoções, teus pensamentos, teus sentimentos. Você precisa buscar mudanças quando você percebe que as coisas estão ficando mais difíceis. Você tem que buscar mudanças primeiro dentro de ti.
para depois tentar resolver o que está fora. É, Eu mas, imagino que seja isso, às né? vezes é difícil isso, Lia, porque nós vivemos no automatismo. Parece um robozinho, né? Acorda de manhã, A gente levanta estava e falando vai. sobre isso hoje, né? Exatamente. Parece um robozinho e a gente não tem Não se aquele. olha. Exatamente isso. Não tem aquele cuidado de se olhar, de compreender os sentimentos, as emoções, porque esse robô, esse automatismo, nos cega por muitas coisas. E às vezes as emoções que nós mesmos temos, e depois nós vamos falar isso dos cuidados, nos prejudica. E nem percebemos. Então é todo dia, Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, que É. é um meio caminho andado, né? Gente, tem várias pessoas que estão nos dando bom dia aqui no Facebook. A Carla, minha irmãzinha lá do Rio Grande do Sul, a Andréa também, minha sobrinha. O Marcos Antônio, a Nelly, Marisa, o Idacir, lá da casa, né? A Jéssica, o Jair, o Dário Stefanello, Eva Almeida, Odilair, Altina, Lucas, Marcos Anete, Sandra Moraes, todos nos dando um bom dia. Bora conosco. Muito obrigada pela companhia e vamos adiante. Fábio, que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar das misérias e as decepções do mundo? Isso se deve justamente ao fato de que muitas pessoas não entendem o que é que elas vieram fazer aqui na Terra, né? O Livro dos Espíritos, ele nos esclarece, a própria doutrina espírita nos esclarece que a nossa encarnação, ela tem por finalidade o nosso processo de aperfeiçoamento moral e espiritual. Nós estamos na Terra em busca do nosso aperfeiçoamento. Nós estamos aqui para progredir, para evoluir, para nos tornar criaturas melhores. A ideia é que quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós sejamos melhores do que no momento em que nós desembarcamos aqui na Terra. Esse é o processo, né? O que acontece é que a Terra, ela é um planeta de provas e expiações. Então, é absolutamente natural que a gente encontre dificuldades. Eu gosto muito de uma analogia que a Joana de Ângeles faz, onde ela fala que a Terra é escola e hospital das almas. Então, quando nós estamos na escola, o que nós fazemos lá no aprendizado, para o nosso processo de aprendizado? Nós temos provas. Pelo menos quando o ensino era levado mais a sério, haviam provas, né? Quando nós precisamos frequentar um hospital para nos tratar, em algum momento nós vamos receber um remédio amargo. Mas tanto as provas quanto os remédios amargos, eles são para o nosso bem. Nós temos as provas na vida que nós escolhemos para a necessidade do nosso aprimoramento. Deus não nos coloca na Terra para sofrer. Ele nos coloca para progredir. E nós podemos escolher se vamos progredir pela dor ou pelo amor. Mas em algum momento nós vamos nos deparar com dificuldade. Só que a dificuldade, ela tem um papel pedagógico. Ela serve para nos ensinar. Então a dor, ela vem para a minha vida, ela me ensina a lição que eu preciso aprender, e quando eu faço esse processo de aprendizado, ela vai embora. E a minha vida volta ao normal. Não existem sofrimentos eternos, não existem penas eternas. E o que as pessoas entendem muitas vezes? Que elas vêm à Terra a passeio, que a Terra é uma estação de férias, né? Que nada errado pode me acontecer, porque daí eu sou uma vítima, eu sou um coitado, né? E o ser humano, ele gosta de ser vítima, ele gosta de ser coitadinho. E ele não quer ajuda, ele quer aliados. Ele quer alguém para ouvir só, ele quer alguém para se queixar. Na verdade, ser feliz é solitário, mas ser sofrenildo te traz muita companhia. Então, as pessoas se apegam a esse papel. E aí elas acabam, muitas vezes, se entregando a esse processo de sofrimento. E esse processo de dificuldade, ele é absolutamente natural. E o suicídio é a pior escolha, porque ele não vai resolver nada. Ele vai só piorar a tua situação. Então, a questão é, o que esse sofrimento está tentando me ensinar? E aí, quando a gente faz um processo de humildade, de resignação, de aprender com a dor, ela logo vai embora.
Agora, quando eu me coloco numa posição de orgulho e penso, peraí, eu sou o alecrim dourado, né? Eu não posso sofrer. Eu sou diferente de todo o resto da humanidade. Então, a dificuldade não pode visitar minha casa. Se isso acontecer, é porque Deus não me ama, porque eu sou um coitado abandonado. E eu me revolto contra isso, eu me recuso a aprender. Quanto mais eu teimar com a dor, mais ela fica. Mais difícil é reverter situações. Então, a questão é a gente entender que, sim, nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós somos espíritos imperfeitos, buscando o nosso processo de evolução, de progresso moral e espiritual. E sim, nós vamos nos deparar com algumas situações difíceis na nossa vida, e isso é natural para todos. Na medida que nós buscarmos a ajuda de Deus, buscarmos a espiritualidade, fizermos a nossa parte, nos entregarmos a esse processo com humildade, a gente aprende, a dor vai embora e a vida volta ao que ela era. É como simples. se fosse um processo de lapidação da alma. Né? É um processo de lapidação. A ideia aqui é assim, se você, é vencer a si mesmo, é vencer as suas misérias morais, porque não são as misérias mundanas, são as misérias morais da nossa alma que precisam ser lapidadas. Isso tem a ver com orgulho, tem a ver com egoísmo. Eu não imagina, por que eu estou passando por isso? Uhum. Mas se eu não tenho um olhar compassivo para com as pessoas que sofrem, talvez só sofrendo eu vá aprender que eu preciso viver uma fraternidade. Então, são essas coisas que a partir da tomada de consciência de mudança, que vai te impulsionando a fazer as coisas e passando pelo sofrimento. A dor é um professor, é uma escola. É o né? melhor professor que existe. Então, Pois é, mas somos sempre imediatistas, né? Nós pensamos no momento. Não, eu estou sofrendo esse momento. E esse problema é que eu preciso aliviar a dor. Mas, que nem a Fábio disse, é o ensinamento. Se nós olharmos para a nossa existência terrena aqui, quantos problemas nós ultrapassamos? Quantos problemas sérios, às vezes, nós passamos, muito mais sérios do que esse momento que nós estamos. E saímos fortalecidos. Nos deixou um aprendizado enorme, deixou uma experiência. Mas isso nós não olhamos. Porque esse é o problema. Isso é Nietzsche, né? O que não me mata me faz mais forte. Exatamente. Mas esse problema, nesse momento, é o maior de todos. E que nem a Fábio falou, geralmente nós não gostamos de sofrer, nós não gostamos do remédio amargo. Não analisamos toda a situação, que às vezes esse remédio amargo não é tão amargo assim. Eu que estou me vitimizando. E é uma outra questão importante também. Nós não gostamos de assumir responsabilidades sobre os nossos atos. Principalmente quando dá para terceirizar. A Fábio faz isso para mim, a Fábio resolve o meu problema. Nós adoramos encontrar alguém para jogar as responsabilidades. Ou então o espírita gosta do karma, né? Ai, mas isso é de outra vida. Coisa nenhuma. Quando nós fazemos, é como o Rony falava antes, quando nós saímos desse processo de viver no automático, quando nós conversamos honestamente com a nossa consciência e nós analisamos de uma forma verdadeira a nossa conduta, nós encontramos a raiz dos nossos problemas. E normalmente, 99%, o que nós estamos vivendo sempre é consequência. Nós estamos colhendo algum plantio que nós fizemos ainda nessa vida. Então, o que precisa? Olhar para isso com verdade e seguir. Não dá para a gente ficar desesperando. Errei, sim. Erro hoje e errarei amanhã. Natural para espíritos imperfeitos. Sim. O que nós precisamos é entender que isso gera consequências e lidar com elas de uma forma mais leve. E nós não estamos aqui minimizando o sofrimento de ninguém. Nós estamos tentando passar o que o Espiritismo nos traz, que é o norte de novas escolhas, de mudanças que tem que ser feita. Porque, às vezes, só uma mudança de pensamento já altera toda a tua estrutura espiritual, e você começa primeiro a atrair espíritos que possam te influenciar, e você vai tomar atitudes que mudem isso.
Então, a gente não quer minimizar, a gente está aqui solidário ao sofrimento de quem passa por esses percalços da vida, mas entender que o suicídio não é um caminho que vá resolver esses problemas dos quais você está tentando escapar. E estamos aqui falando dos problemas. Logo, logo já vamos falar do consolo Do a respeito oposto, disso. Rony, além do suicídio consciente e voluntário, existe também o suicídio inconsciente. Que considerações nós podemos fazer a respeito do suicídio inconsciente? O suicídio consciente, como nós já viemos falando aí desde o início, é quando eu vou lá e abrevio a minha existência corporal, a minha existência aqui na Terra, como espírito encarnado. Isso é o ato em si do suicídio consciente, porque eu quero e vou lá e faço. O suicídio inconsciente, dentro da doutrina espírita, a gente geralmente fala que todos nós somos um pouco suicidas inconscientes. Por quê? Tudo que abrevia a minha existência aqui corporal é um suicídio, é uma forma de suicídio, segundo Chico Xavier. Por exemplo, eu bebo bastante álcool, isso me leva a uma consequência de uma cirrose hepática que lá na frente pode me causar a minha morte corporal, né? Então, isso é um suicídio inconsciente. Eu como exageradamente, eu tenho problema de colesterol alto e tudo, isso leva a consequências, problemas de saúde e o desencarne antecipado da minha existência terrena. As mágoas que eu guardo em meu coração, as raivas que eu guardo em meu coração, tudo que for que prejudica o meu corpo material aqui e que não me dá condições de eu chegar até o final do planejado reencarnatório aqui terreno, é um suicídio inconsciente. Então, tem inúmeros motivos para um suicídio consciente. Então, leva as nossas atitudes, nossos pensamentos, a nossa postura, a alimentação, bebida, tudo, drogadição. O Rony pega aqui, o caro aqui anda a 200 por hora dirigindo. Essa inconsequência pode não acontecer nada, mas pode acontecer uma tragédia. O Rony só quer fazer essa velocidade. Não pensa nas consequências. Isso é um suicídio inconsciente. Então, tem inúmeros casos de suicídio inconsciente que nós precisamos hoje mesmo rever nossas atitudes para que isso não aconteça. Quando você falou antes que um ajuste de pensamento pode modificar toda a tua história, não é só a história mental, é a história física também. Tá? O teu corpo, ele responde extremamente de forma sensível ao pensamento que você tem. Então, com todas essas questões que o Rony coloca, nós ainda temos que olhar a questão da nossa saúde mental também do ponto de vista do suicídio inconsciente. Por quê? Quando eu passo o dia inteiro alimentando sentimentos negativos, alimentando raiva, alimentando ódio, alimentando mágoa, alimentando o desejo de vingança, eu estou adoecendo o meu corpo. Então, o processo de descuido mental, ele também é uma forma de suicídio inconsciente. Porque quando eu digo assim, quando eu elaboro ou até verbalizo essa situação, eu não quero mais viver. Eu não gosto mais da minha vida, eu gostaria de morrer, eu tô dizendo para o meu corpo, morra. Eu começo a plantar ali as sementes do adoecimento. Então, eu também estou inconscientemente me matando. É impressionante a nossa mente, né? Impressionante o que nós somos capazes de fazer. E a gente também pode plantar uma semente de bem-estar. Sim. De cura. A mente cura, mata e a né? mente cura. A mente mata e a mente cura. Exatamente, Fábio. Porque assim, o pensamento constrói. Falam tanto de pensamentos construtivos, né? O pensamento constrói. Tudo o que é construído, ela inicia no pensamento.
uma ideia, né? O Idacir diz também, bem importante, quando uma pessoa nega um tratamento, não deixa de ser uma forma de suicídio. Sim. Sim, ela está desistindo da vida. Desistindo, né? É, Porque ela está tudo aí disponível. Está tudo aí. Tudo que é possível está disponível. É uma busca que você tem que fazer para tentar vencer esse sofrimento. Repetindo, Né? tudo que nos leva a abreviar a nossa existência corporal aqui terrena é uma forma de suicídio, inconsciente às vezes, mas quando eu nego algum tratamento é consciente, porque eu quero, né? Então é só uma decisão minha. Eu já estou negando, então já é consciente. Exatamente. Agora, a minha postura, às vezes, eu não faço isso, mas eu não analiso a consequência. Que nem eu disse do carro em alta velocidade, eu não analiso a consequência. Eu não me importo também. A bebida, eu sei que me faz mal a bebida. Eu podia maneirar, não digo não tomar talvez, mas isso é livre-arbítrio, que nem a Fabi falou primeiro, é decisão minha, sou eu. Mas assim, leva uma consequência, leva doenças, usa a drogadição, sabe que vai acabar com o meu corpo. É minha decisão. Só que eu não penso nas consequências, eu penso no ato em si, no bem-estar que isso me propõe nesse momento. E isso lá na frente vai me prejudicar e vai abreviar a minha existência corporal, a minha encarnação. Sim. Isso é um suicídio consciente. É complexo o assunto, mas a gente está aqui justamente para ver o ponto de vista espírita e a gente não deixa de lado os estudos da medicina, que são extremamente importantes, e a medicina está aqui. A medicina para a medicina, né? Quanto é estudado, quanto se estuda a respeito das consequências dos nossos pensamentos. Temos vários amigos que deram mais bom dia aqui, e inclusive o Erivelto dizendo que está ótimo o programa, obrigada, é para isso que esse programa existe, é justamente para ajudar que as pessoas transcendam, né? Transcendam seus problemas, seus sofrimentos e acreditem no que elas são capazes de fazer. É 7h42 e nós vamos novamente ouvir os recados dos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 493323189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Voltando à Hora Espírita, hoje nosso tema é suicídio. Obrigada pela companhia de todos. Fábio, o que nós podemos dizer sobre as consequências que o suicídio traz para o espírito? Essa é uma questão bem delicada, porque se tem muitos pensamentos equivocados a esse respeito, né? Então, a primeira questão é que o suicida, ele não vai viver num sofrimento eterno, como muitas pessoas acreditam. O que é o sofrimento desse suicida? É quando ele sai do corpo e ele percebe que, diferente do que ele imaginou, ele não morreu. Ele continua vivo, ele continua com as mesmas dores, ele continua com os mesmos problemas, e agora ele não tem mais o corpo.
Ele já não consegue mais resolver nada de forma material. Então começa por aí, né? Ele começa a se dar conta do que aconteceu, ele começa a se dar conta do equívoco que ele cometeu. Ele é levado a perceber o sofrimento que isso causou nas pessoas que estão próximas a ele, né? E aí ele entra num processo muito grande de arrependimento. Esse é o primeiro processo que ele passa. Então, perceber que ele continua vivo, que ele não resolveu o problema, e aí ele começa a se arrepender em função do sofrimento que ele causou às pessoas próximas. Aí, naturalmente, ele entra num processo de perturbação, porque não há como ele ficar bem nessa condição, né? Então, o sofrimento que ele vive também é esse. É essa perturbação, o remorso, o arrependimento, diante da dor que ele causou, diante do erro que ele cometeu. A expansão de consciência faz isso com ele. Sim, o Divaldo Franco contou uma história de um suicida que, assim, aparentemente não tinha nada, mas ele teve um impulso suicida e se jogou de uma janela. E ele permaneceu durante muito tempo caindo sem parar. Ele era uma queda interminável. Até que ele pudesse ser resgatado dessa situação, porque ele já tinha desencarnado antes de chegar no chão, mas ele permaneceu com aquele momento interminavelmente. Aquela impressão, ela fica gravada ali. Então, isso também faz parte do processo de perturbação. Depois desse período, o próprio processo de arrependimento, e esse período ele vai ser diferente para cada caso, tá? Não existe uma situação única para todos. Assim como a justiça do homem, que a gente sabe que é extremamente falha, ela te dá atenuantes e agravantes, a justiça divina também. Então, a espiritualidade também vai observar por que essa pessoa suicidou. Se tinha uma doença, se tinha um processo obsessivo, qual foi a responsabilidade dela. E a partir do momento que ela se arrepende e que ela pede ajuda, e muitas vezes isso é motivado também pelas orações que a família faz por esse desencarnado, ele vai ser acolhido espiritualmente, ele vai ser socorrido, ele vai ser amparado. E ele vai também ser perdoado, sim, por Deus e pela sua própria consciência, e ele vai receber uma nova oportunidade. Ele vai reencarnar. A gente não sabe se nós já não fomos suicidas em outras vidas, né? E sempre Deus vai dar uma nova chance para ele. Mas é claro que sim, existe uma dificuldade, existe uma dor, existe uma perturbação, não é uma saída simples. Por isso que a gente fala, é um processo muito doloroso. E aí, uma coisa que fica ficou como um entendimento equivocado por muitos anos é de que o suicida não teria perdão. Sim. Tanto que, por muito tempo, eles eram sepultados do lado de fora do cemitério. Em muitos lugares acontecia isso. Porque eles entendiam que o suicida ele deixava de ser filho de Deus. Ele seria condenado a uma pena eterna. Então, você imagina uma família, um pai e uma mãe que perderam um filho para o suicídio. Eles têm que viver o luto, a culpa, a dor. E ainda entender que esse filho vai estar eternamente em sofrimento. Olha que crueldade isso, né? E a gente sabe que não é assim. Que Deus perdoa, que Deus acolhe, e que sim, esse filho de Deus vai receber uma nova oportunidade. O sofrimento dele não vai ser eterno. A vida é uma lei divina. E se você transgride essa lei, você vai sofrer. Proporcionalmente. Mas a espiritualidade é extremamente acolhedora. Sempre vai haver uma nova chance, uma nova oportunidade, mas ainda vai depender do teu livre-arbítrio, ainda vai depender da tua escolha. Tanto faz em qual situação você estiver. E é importante também a gente deixar claro que, sim, como ele atentou contra a vida, ele vai fazer uma lesão grave, obviamente fatal no seu corpo, ele também vai fazer uma lesão no seu perispírito. Então, é possível, sim, que numa outra encarnação ele volte e ele tenha que resgatar isso. Numa condição de um processo de adoecimento crônico, de uma dor crônica, de um problema mental, de um problema físico.
se aquele perispírito foi lesionado, e sim, ele foi lesionado, ele provavelmente vai voltar também com esse resgate para fazer. Mas isso também é possível de resgatar. E também é uma escola. E sempre a espiritualidade vai estar ao lado, amparando, desde que o espírito tenha consciência e queira reverter tudo os erros cometidos, né? Então, passa todo o processo que a Fábio explicou perfeitamente ali, mas assim, ó, tem a oportunidade, só que é um sofrimento, e ele vai passar por esse É sofrimento. preciso entender que não existe fatalidade em nada. Não. Não existe fatalidade em nada. Tudo pode ser resgatado, né? E agora, Rony, como prevenir a nós mesmos e aos outros os atos de suicídio? Como nos conduzir diante da vida? Não existe uma receita de bolo, né? Imagina se tivesse uma receitinha de bolo para ser fácil assim, né? Porque como nós já viemos falando, cada um tem uma carga emocional, cada um dispensa uma carga emocional para cada seus problemas, né? Mas nós temos que prestar muito atenção. Principalmente, por exemplo, através de doenças que muitos acabam cometendo suicídio, por exemplo, depressão é uma, bipolaridade é outra. Da onde que vem isso? Ou como surgiu isso? E isso são doenças do corpo e do espírito. E eu não posso tratar um sem tratar o outro. Eu preciso tratar o corpo, mas eu preciso tratar o espírito também. Então, o corpo, a medicina humana, tem médicos, psicólogos, psiquiatras. Quando você sentir que tem pensamentos ruins, busca auxílio. Se o teu corpo não está respondendo adequadamente, busca o auxílio para o corpo, mas também busca auxílio para o espírito. Não adianta eu tratar o corpo, deixar o corpo são, mas se o espírito não for tratado, eu não vou estar com o corpo sadio. Se eu tratar o espírito, o corpo está padecendo, não vou conseguir. Então tem que ser um conjunto. Como que faz isso? Já falei, o corpo, a medicina humana vai tratar de várias formas e N profissionais. Agora, o espírito só tem uma forma de tratar. Buscar auxílio em casas espíritas e igrejas e tudo mais, mas a base é familiar. Então, vamos para uma igreja orar, vamos buscar o evangelho de Jesus, que esse que é o maior tratamento, esse que é o remédio para o espírito. A prece, né? Exatamente. O evangelho, a prece, aquele seio familiar onde se faz o evangelho no lar, onde que tem a oração dentro do lar para tratamento do espírito. Não vamos deixar chegar ao extremo de chegar a cometer isso. E nós precisamos, principalmente os nossos familiares, nós temos que estar atento a isso. O olhar amoroso, né? O suicida, que nem nós falamos primeiro, ele não chega, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, maravilhoso, hoje nesse momento, 2 minutos depois vai lá e tira a vida. Existe um planejamento de dias, de meses, de tempos. Então vem vindo, dando sinais, já não é mais aquela felicidade. Eu posso até externar para outros, mas principalmente lá dentro da família, eu já não estou mais com aquela alegria de viver, aquele brilho no olhar de viver. Então tem tudo isso, tem sinais. E a família, que é onde que não tem máscaras, é onde que a convivência é mais diária, a gente tem que começar a olhar e perceber isso. Então, levar ao tratamento médico, psicólogo, psiquiatra, qualquer coisa que leva o corpo à falência. Mas temos que cuidar principalmente do espírito. Porque vamos falar de uma depressão, por exemplo. A depressão, que nós já comentamos, a bipolaridade. Isso é doença do espírito, não é do corpo. E não adianta eu tratar o corpo.
Se eu não tratar o espírito, não vai aliviar essa doença. Se eu não buscar algumas respostas, Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense que estuda assim longamente o comportamento humano, principalmente nesses tempos nossos de transição, né? Ele diz assim: tens um sofrimento, transcenda, supere esse sofrimento, enxergue a tua capacidade de superar as coisas pelo teu próprio esforço. Não coloque um peso que é irreal, que é ilusório em cima das coisas, porque tudo passa. E às vezes uma pessoa ela se suicida por problemas que estão ligados ao materialismo. Sim. E aqui Só eu queria que- fazer uma parte assim, ó, a gente precisa sim olhar para nós, para nossa saúde física, para nossa saúde mental, para nossa saúde espiritual, mas é preciso olhar também para as pessoas que não pedem ajuda. Tá? Tem um pensamento equivocado que a pessoa diz assim: falou que vai se matar, quer chamar atenção. Não, falou que vai se matar, vai se matar. Olha e socorre. Aquela pessoa que não pede ajuda, mas que ela muda de comportamento. Ela era uma pessoa falante, era uma pessoa tranquila, e de repente ela se cala, ela se muda. Ela começa a falar coisas assim: eu gostaria de dormir e não acordar. Eu gostaria de ir embora daqui. Eu não aguento mais essa vida. Ela não está Desaparecer. dizendo que quer se matar, mas ela está te dizendo que a vida dela está ruim. Então, um olhar para essas pessoas. A pessoa é depressiva, olha mais ainda para essa pessoa. Ela precisa mais ainda de ajuda. Ela precisa profunda. É idoso, não vai fazer nada. Idoso também suicida, né? Então, toda pessoa que ela dá algum sinal de que ela precisa de um olhar diferente, nós temos que estar dispostos a isso. Não dá para Exatamente. julgar, não dá para acreditar que não exista, porque existe. E assim, ó, há uns 2 anos atrás, justamente nessa época, circulava um vídeo de pessoas que estavam passeando com a família, estavam visitando um parque, estavam caminhando na rua, fazendo corrida, e horas depois elas suicidaram. Ou seja, às vezes o sinal não é claro, mas aquela pessoa não via mais sentido na vida. E talvez se alguém tivesse feito uma intervenção, teria sido podia possível mudar, prevenir. né? Então, 90% é possível de prevenir, se a gente tiver um olhar amoroso e um olhar atento, O para acolhedor. nós e para o outro. E às vezes esses momentos, a pessoa está tão perturbada que não consegue se ajudar. Não consegue haver uma luz, que nem a gente fala, uma luz no fim do túnel. Precisa que alguém de fora, com um olhar amoroso, acolhedor, ajude, conduza ele para esse túnel ver a luz lá no final. Então, esse acolhimento que começa lá na família. A atenção melhor, a atenção aos colegas, ao que nos rodeia, às vezes esses sentimentos estão lá, né? E esse é o olhar que nós precisamos ter, de acolhimento, de compreensão. A Aurone está bem, mas a Fábio não está muito bem. Fábio, o que aconteceu? Vamos lá 5 minutos conversar? E também olhar para a vida no ponto de vista que ela é uma grande oportunidade. A vida é um presente de Deus. O que a gente pode dizer para as famílias de um suicídio? Um suicídio impacta diretamente 15 pessoas. Ele adoece 15 pessoas. Porque normalmente a família se sente culpada. Mas não tem que buscar culpados. A família que perdeu alguém para o suicídio precisa focar em fazer orações para essa pessoa. É a oração da família, é o desejo sincero da família de que essa pessoa encontre a paz, de que essa pessoa encontre um caminho melhor, que vai ajudar a tirar ela da perturbação que ela está, para levar ela para o acolhimento espiritual que ela se necessita. unam para superar esse A momento. família não pode importa- muito bem acolher. E Do não, mesmo jeito que podia ter enquanto estava encarnado, está desencarnado com as suas preces, suas orações, seu amor. e não importa quanto tempo faz. Se faz uma semana, se faz 10 anos ou 20 anos. O tempo na espiritualidade é diferente do nosso tempo aqui. Então, é preciso, sim, que essa família deixe o processo de buscar culpados de lado e trabalhe no sentido de oração para que essa pessoa seja acolhida onde ela estiver. É isso aí, não dá tempo para mais nada, gente. A gente começa fazendo o programa e pensando, tem bastante coisa para falar, mas vai dar tempo, né? Mas uma hora passa correndo. Nós queremos agradecer todos os que
nos acompanharam pelo rádio ou pelo Facebook, e dizer que é um momento de reflexão. O setembro foi feito para isso, e as casas espíritas estão abertas para todos que precisem de acolhimento, de esclarecimento. É só buscar nas redes sociais, no Google, que encontram os endereços das nossas casas. Todos serão acolhidos da mesma forma. E nós temos ainda o CVV. O CVV, né, que também está disponível. Você não vai precisar, você pode entrar em contato de forma bem anônima, mas você vai encontrar acolhimento lá. 188 é o telefone. 188, isso aí. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez. Queremos dar um ótimo final de semana para todos, né, Fabi? Um grande abraço a todos. Rony. Um grande abraço a todos. Que você tenha um bom final de semana. E que a semana seja repleta de Jesus. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade